Olá, que a paz esteja em seu coração. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao dia 64 da nossa jornada de 365 dias com a Bíblia. Hoje a gente acompanha um momento chave da igreja que estava nascendo. O número de discípulos não parava de crescer e os apóstolos precisaram de ajuda. É aí que eles escolhem os 7 primeiros diáconos. Um deles, Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, começa a fazer maravilhas, mas a sua sabedoria incomoda tanto que ele acaba sendo levado ao tribunal com acusações falsas. As nossas leituras de hoje são Atos, capítulo 6, o Salmo 66, Levítico, capítulos 21 e 22 e o Catecismo nos parágrafos 496 a 501. Vamos começar? Essa frase dos apóstolos, ela nos joga no meio de uma questão fundamental, né? Como é que a gente cuida das necessidades do dia a dia, as coisas práticas, sem deixar de lado o que é mais importante, a nossa missão espiritual? As leituras de hoje vão nos guiar por essa pergunta. Elas vão mostrar como a sabedoria de Deus organiza o serviço, qual a santidade que a gente precisa ter para servir e, o mais importante, de onde vem a graça que sustenta tudo isso. A gente vai refletir hoje sobre como a organização e o espírito precisam andar sempre de mãos dadas. Bom, então vamos lá. Nossa primeira parada é no livro de Atos. A comunidade em Jerusalém, olha, estava explodindo em número de gente. E claro, com mais gente aparecem mais desafios. Aquela alegria toda da expansão também trazia uma necessidade urgente de organização. E o problema era bem concreto, bem humano. Tinha os cristãos que vieram do judaísmo, que falavam hebraico, e os que vieram da cultura grega. E as viúvas desse grupo grego começaram a se sentir deixadas de lado na hora de receber ajuda com a comida. Era uma queixa, sabe? Uma murmuração que, se não fosse cuidada com carinho e sabedoria, podia quebrar a unidade daquela comunidade tão novinha. A solução que os apóstolos encontram é simplesmente genial. Eles não pegam todo o poder para si. Pelo contrário, eles compartilham. E olha só os critérios para escolher os ajudantes. Não é currículo, não é experiência em administração, é ter boa fama, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. A comunidade então escolhe os 7 e os apóstolos confirmam com oração e com a imposição das mãos. Estava nascendo ali o diaconato, um serviço tão importante na igreja, um modelo de liderança que nos inspira até hoje. E qual foi o resultado? Imediato e poderoso. Com os apóstolos livres para se dedicar à palavra e os diáconos cuidando do serviço, o evangelho voa. O número de discípulos se multiplica. E tem um detalhe impressionante: até muitos sacerdotes judeus se convertem. Isso mostra que quando a igreja se organiza pensando na missão, Deus faz coisas extraordinárias. Agora a história se concentra em um desses diáconos, o Estevão. E ele não era só um administrador de alimentos, não. O texto diz que ele era cheio de graça e fortaleza. Ele evangelizava, fazia prodígios, e a sabedoria dele, que vinha direto do Espírito Santo, era tão grande que ninguém conseguia ganhar um debate com ele. É triste, né? Mas é o que acontece quando a verdade incomoda. Como não conseguiam vencer Estevão com argumentos, os inimigos dele partiram para a mentira. Pagaram gente para inventar que ele estava ofendendo a Moisés e a Deus. Eles criaram uma confusão, agitaram o povo e levaram Estevão à força para o Sinédrio, o Tribunal Supremo dos Judeus. E aqui, nossa, a gente tem uma das imagens mais lindas e fortes de todo o Novo Testamento. No meio daquele ódio todo, daquelas mentiras, o rosto de Estevão não mostrava medo. Pelo contrário, refletia a paz e a glória de Deus. Brilhava como o rosto de um anjo. Era a prova visível de que Deus estava com ele naquele momento tão difícil. Agora respira fundo. A gente sai daquela tensão do tribunal e a nossa próxima leitura abre o nosso horizonte. Se lá em Atos a gente viu a salvação chegando para a gente de língua grega e até para os sacerdotes, o Salmo 66 vai cantar que esse sempre foi o plano de Deus, uma bênção que transborda, que é feita para alcançar todo mundo. O Salmo já começa com um pedido que ecoa aquela bênção tão bonita que os sacerdotes davam ao povo de Israel. O povo pede a bênção de Deus, a luz do seu rosto. Mas o interessante é que essa não é uma bênção egoísta, para ser guardada só para eles. Ela tem um propósito maior, uma missão. E aqui está o porquê. A bênção é para que o mundo inteiro possa conhecer os caminhos de Deus e a sua salvação. O que está acontecendo em Atos, com a igreja se abrindo, é exatamente o cumprimento dessa oração tão antiga. A salvação de Deus é para toda a terra, sem exceção. O Salmo termina com essa imagem linda de colheita. A terra dando fruto é o sinal da bênção de Deus acontecendo.
E a igreja em Atos, crescendo, se multiplicando, é exatamente esse fruto da bênção divina, um fruto que nasceu para alimentar o mundo inteiro. Ok, agora a gente vai fazer uma conexão importante. A gente viu em Atos que os diáconos precisavam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito, né? Pois bem, essa exigência de santidade para quem serve a Deus tem raízes muito profundas. E a gente vai encontrar essas raízes lá no livro de Levítico, que fala como os sacerdotes da antiga aliança deveriam ser. Olha só que interessante essa comparação. A gente vê uma mudança, uma passagem do que é exterior para o que é interior. Em Levítico, a santidade era muito ligada ao ritual, a integridade era física, a perfeição era não ter nenhum defeito no corpo. Já em Atos, isso se aprofunda. A santidade vira a plenitude do Espírito Santo. A integridade física se torna a sabedoria do coração. E a ausência de defeito exterior vira uma boa reputação, um caráter íntegro. A santidade da antiga aliança era um grande sinal da santidade interior que Cristo viria nos dar. E é muito importante a gente entender o porquê disso. Essas regras sobre o corpo perfeito do sacerdote ou do animal que ia ser sacrificado não eram crueldade nem discriminação. Era Deus nos ensinando aos poucos. O sacerdote sem defeito e o cordeirinho sem mancha eram, na verdade, figuras que apontavam para uma realidade que ainda ia chegar: Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito e, ao mesmo tempo, o Cordeiro de Deus perfeito, o único sacrifício capaz de tirar o pecado do mundo. Tudo em Levítico apontava para ele. Bom, a gente viu a santidade que Levítico pedia e a graça que transbordava de Estevão. Mas de onde vem essa graça? De onde vem esse Espírito Santo que o enchia? A fonte é Jesus Cristo. E a nossa última leitura de hoje nos leva para a origem de tudo, para o mistério de como Jesus veio ao mundo, e quem nos guia é o Catecismo. Com muita delicadeza e profundidade, a Igreja nos ensina este mistério. A concepção de Jesus no ventre de Maria não é um mito, é um sinal de Deus, um sinal de que a salvação é uma iniciativa que vem totalmente dele. Jesus não é só mais um grande homem que nasceu. Ele é o Filho de Deus que entra na história de um jeito único, pela força do Espírito Santo. Aprofundando essa fé, a Igreja acredita que Maria foi sempre virgem, antes, durante e depois do parto de Jesus. O Catecismo usa palavras lindas. Diz que o nascimento de Cristo não diminuiu, mas consagrou a pureza de sua mãe. É um nascimento milagroso, que revela ao mesmo tempo a divindade do Filho e a santidade única da mãe. Mas aí pode surgir aquela dúvida, né? Uma pergunta bem comum. Se Maria foi sempre virgem, por que a Bíblia fala dos irmãos de Jesus? O Catecismo não foge dessa pergunta, ele a responde diretamente. A resposta está na língua e na cultura daquela época. A palavra que a gente traduz como irmão, tanto no hebraico quanto no aramaico, era usada de um jeito muito mais amplo. Servia para primos, tios, sobrinhos, parentes próximos. Então, o Catecismo explica que esses irmãos que aparecem nos evangelhos não eram outros filhos de Maria, mas sim membros da sua família. E é aqui que tudo se conecta de um jeito maravilhoso. Jesus é o filho único de Maria na carne, mas a maternidade dela se torna espiritual, se abre para acolher todos nós, que nos tornamos irmãos de Cristo pela fé. E Estevão, cheio do Espírito de Jesus, é um filho espiritual de Maria. E talvez seja por isso que naquele momento de tanto sofrimento, o rosto dele brilhava com uma graça que vinha do céu, um reflexo da beleza da sua mãe celestial e do seu irmão, o Rei da Glória. Para a gente fechar, vamos agora amarrar todas as pontas desse dia tão rico e ver como as 4 leituras conversam entre si. A gente vê uma harmonia perfeita. Primeiro, lá em Atos, a igreja se organiza com sabedoria para que a palavra possa se espalhar. Depois, o Salmo 66 revela o tamanho do sonho de Deus, que essa palavra chegue a todos os povos. Para servir a essa palavra, o livro de Levítico já mostrava que é preciso santidade, uma santidade que aponta para a perfeição de Cristo. E de onde vem a força para tudo isso? O Catecismo nos leva à fonte, o próprio Jesus, que nos foi dado por Maria, concebido pela graça do Espírito Santo. Hoje, a nossa jornada passou por Levítico, capítulos 21 e 22, o Salmo 66, Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e os parágrafos de 496 a 501 do Catecismo da Igreja Católica. Foi uma reflexão profunda sobre o serviço, santidade e graça. Amanhã tem mais, a gente continua junto no dia 65. Para não perder, se inscreva aqui no canal e ative o sino, tá bom? Um abraço e até lá!